Hoje é dia de reagir e analisar com vocês ao mais novo comeback do Kiss of Life. E aí, seres humanos, tudo beleza? Se você caiu de paraquedas, seja muito, mas muito bem-vindo. O meu nome é Roberto Caldeira, eu sou músico e o canal aborda entre os mais diversos tipos de assuntos, de cultura pop até comportamento humano. No vídeo de hoje eu estou aqui para reagir e analisar com vocês ao primeiro single álbum de estúdio do Kiss of Life, denominado Midas Touch. Eu estou bastante ansioso para este lançamento do grupo, visto que o Kiss of Life ele teve um debut bastante notável no verão passado, com vários lançamentos solos que culminaram também em uma faixa completa do grupo. Então, musicalmente foi uma mistura bastante variada, mas ofereceu vislumbres de quão empolgantes elas podem soar futuramente. Eu já gravei os vídeos dos primeiros 2 mini álbuns do grupo, em breve irão sair no canal. Porém, eu quis priorizar outros grupos antes, porém eu quero lançar este lançamento no dia que está saindo oficialmente, né? Não quero atrasar esse comeback das meninas aqui no canal. Então, em breve, irá sair as análises do primeiro mini álbum e do segundo mini álbum. As minhas expectativas estão lá em cima porque o grupo ele me surpreendeu positivamente. É um grupo que me chamou bastante atenção e me lembrou muito do Mamamoo. Elas me transpassam uma energia incrível que eu sinto no Mamamoo. Então, meio que eu acabei ali, elas acabaram me conquistando porque elas têm uma presença de palco muito legal, elas sustentam as coisas que elas cantam. Então, eu tô bastante ansioso para saber o que o grupo irá entregar aqui. Então, se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações. Então, sem muita enrolação, vamos lá. Que diferente. Julie. Caramba, olha essa pegada visual. Nath. Uou. Elas têm uma presença de outro mundo, né? Belly. Olha isso. Elas estão parecendo deusas. Hanel. Mitologia grega bastante presente no conceito desta era, né? Sonoridade totalmente influenciada pelos anos 90 e 2000. Opa. Nossa. Caramba, tô bastante surpreso. Esse impulso dos sintetizadores na música estão de outro mundo. A batida é bastante poderosa e pulsante. As guitarras rítmicas com essa pegada desse baixo groove no fundo bem escondida, meu Deus. E esse conceito. Caramba, o refrão é incrível. E esse apito de samba? Meu Deus! Elas têm o tempero que o Mamamoo tem, cara. E são 4 integrantes também. Olha isso! Uma coisa que eu gosto no Kiss of Life,
que os produtores, eles conseguem explorar a sonoridade de uma música pop, justamente ainda mantendo a exploração vocal das integrantes, com os vibratos delas, os adlibs, os backing vocals. Isso é muito, mas muito legal, sabe? Eu gosto muito de grupos que são assim, eu estou tipo completamente surpreso com Midas Touch. O conceito, a letra, a produção, a gente tem muito a conversar sobre essa música. Eu literalmente fiquei sem palavras aqui. Elas entregaram uma qualidade incrível. Elas estão no pódio de melhor grupo da quinta geração, pessoal, de verdade. Caramba, eu tô muito surpreso, de verdade, assim. Esse instrumental de Midas Touch, ele é imediatamente cativante por várias razões. Primeiramente, a introdução da música ela é marcada por essa batida poderosa e bastante pulsante, típica do funk hip hop dos anos 90, né? Que imediatamente quando começa a música você fica, uau! Sabe? Prende sua atenção. E tivemos também na música a utilização de instrumentos clássicos do funk, como os órgãos Hammond e esses sintetizadores vintages, que contribuem para criar uma nostalgia e autenticidade para a música. E além disso, à medida que a música ela progride, ela avança, nós somos apresentados a elementos de percussão bastante característicos dos anos 90. Dos anos 90 não, dos anos 2000. Então a gente tem essas batidas mais agressivas e uma angularidade rítmica que remete justamente ao hip hop daquela época dos anos 2000, né? Então a combinação desses elementos, que seriam justamente o funk, hip hop dos anos 90 e a percussão angular dos anos 2000, que lembra muito bastante a Britney Spears, por exemplo, que ela explorava bastante essa percussão angular nas suas músicas, cria justamente uma fusão única e emocionante que atrai tantos fãs de música mais antiga quanto os de música mais contemporânea, sabe? E um aspecto que me surpreendeu bastante, algo que realmente eu não esperava de jeito nenhum elas trazerem aqui, é essa introdução do assobio do samba nos versos finais da música, sabe? Combinado com essas influências do rap. Galera, eu tô falando assobio, mas eu tô me referindo ao apito da música, tá? Pra ninguém ficar confuso. Eu achei isso inovador. Eu nunca vi isso dentro do K-pop. Eu tô literalmente assim, ó, sem palavras, porque essa fusão de estilo justamente adiciona uma camada, né, adicional de complexidade e variedade ao som de Midas Touch. Então, esse assobio do samba com a melodia cativante e esse ritmo animado contrasta justamente com essa batida mais pesada do hip hop, criando um efeito de textura, dinamismo e autenticidade para a música. Não é algo assim que tá em alta, é realmente algo que elas trouxeram para a pegada sonora da música, sabe? Então, enquanto esse som da música ele é envolvente e divertido, o refrão é cativante, é um refrão que eu achei diferente também dentro da construção musical da música, que faz a música se tornar ainda mais cativante, né? Esse gancho cantado barra falado, eu acho que ele funciona muito bem e completa ao potencial entregado dos versos e do pré-refrão da música. E essa energia da música, ela continua do começo ao fim da música. Então, combina muito com o ímpeto da performance que as integrantes entregam aqui. Então, isso apenas aponta nitidamente que o Kiss of Life tem um grande caminho adiante, sabe? Estabelecendo justamente um som mais ousado, exuberante do que muito dos pares que vivemos aqui na indústria. Então, elas têm vocais para sustentar isso, e eu adoro como Midas Touch justamente explora uma variedade de tons, saca? E é isso, eu acho que eu até falei demais, eu acabei me empolgando assim, porque é uma produção não convencional dentro do K-pop, de verdade, assim, eu tô surpreso. Obviamente, tivemos muitas músicas com influências dos anos 90 e 2000, mas da forma como fizeram aqui, e fizeram de uma forma que não deixasse
completamente as influências americanas tomarem em conta, saca? Tem muito do K-pop dentro de Midas Touch. Não é uma música americanizada. O storytelling do videoclipe de Kiss of Life eu achei muito legal, muito divertido, que combina justamente com a produção sonora e a letra da música. Aqui as 4 membros, elas incorporam personagens da mitologia grega, né? Só que dão um toque mais moderno ali, né? E aí, à medida que seu toque... E aí, basicamente, no videoclipe, o toque delas transforma o interesse amoroso delas em pedra, né? Muito legal. E eu tava vendo aqui... Eu até ia falar sobre o significado da música, mas eu tava dando uma olhada aqui nos comentários. E aí tem aqui... Já fizeram basicamente a análise aqui da música, ó. A música Midas Touch, do grupo Kiss of Life, explora temas de sedução e o poder através de uma metáfora moderna inspirada na lenda do rei Midas. No mito grego, tudo que Midas tocava se transformava em ouro, e a canção utiliza essa ideia para descrever o efeito irresistível que a protagonista tem sobre seu interesse amoroso. A letra sugere que, com apenas um toque ou um beijo, ela é capaz de mudar completamente a percepção e o estado emocional da pessoa desejada, assim como Midas alterava a natureza dos objetos com seu toque. E aí, no caso aqui de Midas Touch, em vez de virar ouro, os interesses amorosos delas viravam pedra. Muito legal essa metáfora. Muito legal. Viu? A produção da música é boa. A letra da música é boa, trazendo um conhecimento, né? Essa música, pra mim, uma dos melhores do ano que eu escutei até então. Acordes sequenciais de piano. Quais acordes será que estão usando aqui na percussão da música? Essa balada, ela incorpora elementos da instrumentação característica dos anos 2000, o que resulta em uma coesão sonora com a faixa Midas Touch. A letra é forte. Elas se arrependeram de se relacionar com essa pessoa. Isso quer entregar uma balada com substância. Nossa, esses elementos de corda. Uou. Caraca. Meu Deus. Caracas.
Caramba, eu tô completamente surpreso. Eu fiquei muito feliz com essa balada porque ela é muito bem produzida também, não é apenas uma balada para completar o disco. Eu fiquei muito surpreso que a gente teve uma transição muito legal e harmoniosa entre os violinos e o piano, né? Enquanto tivemos o violinos, não tivemos o piano e vice-versa, não é mesmo? Eu gostei muito desse uso do sintetizador ao longo da música, porque ele adiciona um elemento bastante distintivo e cativante, contribuindo, né, para a atmosfera geral da composição. E os kicks, né, as batidas da percussão, elas fizeram acontecer aqui na música, porque a percussão aqui ela é bastante pulsante e bastante envolvente, proporcionando justamente uma base rítmica sólida que complementa perfeitamente essa entrega emocional dos vocais das integrantes aqui, né? Uma faixa que destaca bastante ali os vibratos, os melismas e os vocais agudos das integrantes. E basicamente complementa a letra de Midas Touch, né? Meio que a pessoa que elas gostaram não valia a pena, então virou pedra, não é mesmo? Acho que no final ela não era nada de importante. Um mini álbum, liricamente falando e sonoramente falando, muito bem coeso e fechado, assim, são duas músicas que se completam perfeitamente, né? E aí é um single álbum que entrega o seu propósito, né? Entregando novas sonoridades, mas mantendo a identidade do grupo que podemos acompanhar desde o debut do Kiss of Life. Isso é bom, visto que desenvolve ainda mais a identidade do grupo. Literalmente, a discografia delas tem sido de primeira qualidade. Eu não tenho o que reclamar, eu não tenho muito o que criticar, assim. Uma coisa ou outra, mas no geral tá sendo uma experiência bastante positiva em analisar o Kiss of Life. E eu não tenho dúvidas, assim, de que em breve elas alcançarão sucessos ainda maiores. Eu espero muito que elas ganhem o First Win do grupo com Midas Touch, porque é uma música muito legal. E como eu estou bastante empolgado, vamos terminar o vídeo de hoje vendo as performances de Midas Touch e Nathan no showcase delas e de divulgação do disco. Vamos lá, então. Eu gostei muito dessa pegada visual delas. As roupas delas estão muito legais. Muito legal de se ver. E para vocês verem como a presença do grupo é forte, com apenas uma câmera focada, sem jogo de câmeras, a gente pode perceber a energia e a presença de palco delas. Por isso, elas me lembram muito o Mamamoo, cara. Elas são as netas do Mamamoo, sabe? Cara, me dá uma nostalgia vendo Kiss of Life, como se eu estivesse vendo Mamamoo. É aí, tá esquisito. Chegou até a ficar com um pouco de inveja, na verdade, porque eu queria muito que o Mamamoo lançasse algo nessa pegada, sabe? Eu acho que super combinaria o estilo delas, tá ligado? Elas não estão cantando ao vivo aqui, mas estão entregando coreografia, né? Essa música é muito boa, cara. As transições dela, uau! Há muito transição de K-pop também, sabe? Olha esse grave que ela fez. O assobio.
uma música que flui muito bem e acaba muito rápido. Quando você vai ver, a música já acabou. Incrível, assim. Uau. Ao vivo. A base tá muito alta, mas ela tá cantando ao vivo. Viu? Ao vivo. Vocês viram, o microfone dela tava baixo no começo. Não é completamente ao vivo, mas elas estão cantando. Legal, hein, galera? Viu? Ela deu uma escorregada ali na nota, mas tudo bem. Ó, essa harmonização. Not worth it, not worth it. Os vocais de todas bastante consistentes. Será que ela vai conseguir fazer high note? Oh. Nossa, cara. Eu falei, elas têm o tempero do Mamamoo, mano. Cê é louco. Essa parte eu acho que a base estava mais alta. Então, seres humanos, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. O que vocês acharam do primeiro single álbum do Kiss of Life? Deixa aqui nos comentários. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal. Muito obrigado e falou!